Bom dia, meus amados, a minha saudação a todos vocês em nome de Jesus, amém. Hoje, 29 de fevereiro de 2024, quinta-feira, vamos aqui trazer uma meditação na palavra do Senhor. Ontem eu falei que Deus espera de nós que façamos o bem, amém. Hoje eu quero falar aqui sobre a oração eficaz, amém. O texto é Mateus 6, do 9 a 13. Eu vou passar cada versículo dando aqui uma rápida explicação, porque esse texto é muito profundo, mas uma breve explicação para nós meditarmos aí, tá certo? Mateus 6, de 9 a 13, o versículo 9 começa assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pensamento hebraico, ele não faz distinção assim claramente entre o nome e a pessoa, né? Pai Nosso. Então, essa compreensão aí lá do hebraico. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o texto diz: santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus, porque Deus já é santo, tá certo? Não tem nada que eu possa fazer para santificar o nome de Deus. Mas o que é que o texto está nos convidando a fazer com santificado seja o teu nome? Isto é viver de maneira que as minhas atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Isso é santificar o nome de Deus aqui na terra, porque Deus já é santo, tá certo? E o versículo 10 vai dizer: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero mencionar dois aspectos da questão do reino de Deus, tá certo? No momento atual, o reino de Deus está implantado no coração de quem crê. Portanto, onde tiver aí alguém reunido, adorando, louvando a Deus, o reino de Deus está presente. Amém? E esse reino se manifestará no futuro, quando Jesus Cristo voltar, a plenitude que Deus, Cristo vier na sua volta, estabelecer seu reino. Já expliquei isso aqui sobre essa questão da voz de Cristo e tal, tudo que vai acontecer na vida de Cristo. Então, quando ele voltar, aí ele vai estabelecer o seu reino plenamente. Mas, no momento, o reino de Deus é manifestado na vida de quem está vivendo. Onde tiver alguém reunido, adorando, louvando a Deus, aí o reino está presente. E no futuro, na vida de Cristo. Amém? O versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu quero pensar de duas formas, tá certo? Do pão nosso de cada dia, o alimento diário mesmo, que Deus aí nos abençoe nossa mesa. Eu sei que tem muita gente que não tem. Isso é dolorido. Mas que Deus nos abençoe o pão nosso de cada dia. Mas de uma forma muito melhor que eu penso, é que é Cristo na nossa vida diariamente, o pão da vida nos alimentando diariamente, através do seu Espírito, da sua palavra, que nós possamos se alimentar diariamente pelo Senhor. Amém? Isso é a forma que eu estou pensando nesse versículo, o pão nosso de cada dia. Tanto o pão nosso diário, que é importante, Deus abençoe tantos quanto não tem, Senhor, mas também o pão nosso de cada dia, a presença de Cristo no coração de quem crê diariamente, alimentando, fortalecendo, sustentando pela fé. Amém? E o versículo 12 vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O pecado é uma dívida que nós temos com Deus. E Deus já nos perdoou na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Portanto, o pecado é uma dívida com Deus e Deus já nos perdoou. E o texto vai dizer: perdoa as nossas dívidas. Então ele já perdoou. Quem crê em Cristo já tem essa dívida perdoada, porque nós tínhamos uma dívida com Deus. E ele vai dizer: e assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, aqueles que nos ofendem, nós devemos perdoá-los também. São nossos devedores. Nos ofenderam, nós temos que perdoá-los. Amém? Assim como Deus nos perdoou, nós precisamos também perdoar os outros. Se você é crente e não perdoa, nem o irmão que está do seu lado, saiba que você tem que perdoar até todas as pessoas que são más. Se eu for citar o nome aqui de gente de mal, no Brasil tem uma relação grande, tá certo? Então nós temos, assim como Deus nos perdoou, nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Amém?
O versículo 13 vai terminar dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeira coisa, amém significa assim seja. Então, tudo que a oração do Pai Nosso está nos ensinando, que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida, tá certo? É o final do versículo 13. Mas ele diz: não nos deixe cair em tentação. O diabo está aí e ele nos tenta. Pedro diz que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar, tá certo? Lá na carta de Pedro ele vai dizer isso. Portanto, a tentação do mal, a tentação do diabo, quando ele nos tenta, ele está infringindo na sua vontade ali a intenção de nos derrotar. A tentação que vem do mal, ela vem para nos derrotar, porque a obra do mal é para derrotar mesmo. João escreveu dizendo que é para matar, roubar e destruir, tá certo? Então, assim, não nos deixe cair em tentação. Essa tentação que vem do maligno, tá certo? Ele tem a intenção de nos derrotar. Isso é do ponto de vista do mal. Mas do ponto de vista de Deus, quando nós passamos por alguma tentação, e eu quero me afirmar nessa verdade, que como crente, quando eu sou tentado, não é porque Deus tente, mas é porque Deus cria uma situação de nos mostrar, para nos ensinar. E quando é do ponto de vista de Deus essa tentação, Deus está nos fortalecendo. Amém? Estou dizendo isso para a gente pensar sobre essa condição, dessa oração tão bela que Jesus deixou aí como exemplo. Não é só uma repetição, ela é um exemplo para nós pensarmos sobre essa condição de uma oração eficaz, tá certo? E o texto no versículo 3 vai dizer: livra-nos do mal. Isso significa mesmo dizer: livra-me do maligno, do homem perverso, daquele que maquina o mal, daquele que pensa o mal, daquele que faz o mal. Amém? Como eu estou associando, estou aplicando o texto aí diariamente à situação presente, que Deus nos livre desse mal do comunismo, socialismo marxista, terrorista que está no Brasil. Estou orando para que Deus nos livre desse mal, nos livre aí dessa tentação. Portanto, livra-nos do mal, realmente livra-nos do maligno, daquele que faz o mal, que pratica o mal. Amém? É uma passagem muito rápida aqui pela oração do Pai Nosso. É um texto muito gracioso, que nós devemos refletir nele diariamente, pensarmos sobre isso, tá certo? Então, eu vou citar aqui algumas coisas que eu penso dentro do texto para que a nossa oração seja eficaz, tá certo? Primeira coisa, reconhecer a soberania de Deus nos céus e na terra. Jesus Cristo diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, por ali assim, ele vai dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, primeira coisa de oração eficaz, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a santidade de Deus e aceitar a vontade de Deus, tá certo? Nós não mandamos em Deus, nós precisamos aceitar a vontade de Deus. E também na oração eficaz precisa entendermos o perdão de Deus para nós, você que está orando, saber que você foi perdoado por Deus. E também é necessário que você perdoe aos outros, tá certo? Para que a oração seja eficaz. E saber que Deus é que nos sustenta na tentação, tá certo? Se o mal está te tentando para que você nem ore, está aí fazendo uma opressão sobre você, então sabe que Deus é que lhe sustenta, tá certo? E também precisamos confiar na volta de Jesus, tá certo? Jesus vai voltar. A nossa oração envolve algum desses aspectos, envolve tudo isso: reconhecer a santidade de Deus, reconhecer a soberania de Deus, a vontade de Deus, perdoar os outros, saber que fomos perdoados, é Deus que nos sustenta e Cristo vai voltar. Os cristãos progressistas não creem nisso não, tá certo? Mas eu creio na palavra de Deus como ela é, porque ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Amém? Portanto, a oração eficaz, ela vai envolver aí alguns aspectos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia e você possa confiar plenamente em Deus e Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.